Jesus, tu és o centro de tudo. Jesus, tu és o mais importante. Jesus, tu és tudo em minha vida. Tua glória para mim, Senhor, é tudo. Jesus, tu és o centro de tudo. Jesus, tu és o centro de tudo. Todas as coisas são para ti, e sem ti nada do que foi feito seria feito. Tu és o centro, Senhor, tu és o centro, Senhor. Minha vida é ao redor de ti. Tu és o centro, Senhor. Tu és o centro. O mais importante para mim é o Senhor. Jesus maravilhoso, tu és a minha prioridade, Senhor. Tu és tudo na minha vida. Tu és o centro de tudo, Senhor. Tudo na minha vida, Senhor, está ao seu redor e depende totalmente de ti. Obrigado, Jesus, porque tu és tudo para mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida. Tudo, tudo é teu, tudo é para ti. Em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bom com você? Tudo na paz? Que você esteja tendo um dia abençoado. Que seu dia esteja sendo assim maravilhoso na presença de Jesus sempre. Não importa aquilo que você esteja passando, que Jesus seja o centro da sua vida. Hoje eu queria que você respondesse uma pergunta. O que tem estado no centro da sua vida? O que tem sido o mais importante para você? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Talvez o seu trabalho? Talvez as suas necessidades, as necessidades da sua família? Talvez aquele jogo de futebol do final de semana ou até aquela reunião, aquele happy hour com os amigos no sábado, no domingo? O que tem sido a prioridade na sua vida? Para que você tem vivido? Eu conheço algumas pessoas que elas passam a semana inteira esperando chegar o final de semana para poder beber, para poder ir para o bar. Eu conheço pessoas que passam a semana inteira trabalhando ali, se desgastando e fazendo seus afazeres, mas o seu prazer está no futebol do final de semana. E é interessante como muitas vezes você não vê pessoas dando prioridade à família, à esposa, aos filhos, aos pais, mas geralmente ele dá prioridade àquilo que lhe dá mais prazer. E é sobre isso que eu queria falar contigo hoje. Qual tem sido a prioridade da sua vida?
Quando você acorda de manhã, qual o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Qual a sua primeira preocupação logo da manhã, logo de manhã, quando você acorda? Qual a sua primeira preocupação? São as contas que vão vencer naquele dia? É o que você vai comer durante o dia? Talvez aquilo que você vai fazer no seu trabalho? Qual o seu primeiro pensamento? Uma coisa que eu tenho percebido é que geralmente a primeira coisa que você pensa na manhã é aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. É aquilo que está ocupando o primeiro lugar no seu pensamento, nas suas preocupações. É o primeiro pensamento que vem de manhã quando você abre os olhos, quando você acorda. Talvez você pense assim: poxa, eu tenho que levantar de novo e ir para aquele trabalho. Eu tenho que levantar de novo e tenho que encarar aquele chefe. Talvez essa seja a coisa mais importante da sua vida, ou aquela que ocupa primeiro lugar na sua vida. Só que nós devemos, como cristãos, nós devemos colocar Jesus como centro da nossa vida. Sabe, o nosso primeiro pensamento de manhã deveria ser: ô Senhor, obrigado por ter me permitido acordar. O nosso primeiro pensamento deveria estar ligado em Deus, porque Deus é o primeiro na nossa vida, é o primordial, é o que tem a primazia, é aquele que recebe todas as melhores coisas, as primeiras coisas. Aquilo que a Bíblia chama de primícias. É aquilo que se refere ao dízimo, né? O dízimo é a primícia do nosso salário. Antes de você pegar o dinheiro e pagar qualquer coisa, se você deseja fazer, lógico, porque não é obrigado, mas se você deseja, a primeira coisa que você tira do seu salário é o dízimo e devolve para Deus. O que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? A palavra de Deus nos diz no livro de João, no capítulo 15, versículos de 1 a 5, ela nos diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É interessante que Jesus nos conta essa parábola, ele faz essa metáfora, né? Comparando o ser humano a uma árvore, a uma videira. Uma árvore que dá uvas. Então ele nos compara a ramos dessa árvore. Se nós estamos enxertados nessa árvore, se nós estamos ligados nessa árvore, se essa árvore é o centro de tudo na nossa vida, nós vamos dar bons frutos. Nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ter prosperidade. Se nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, se nós permitimos que Jesus tome conta da nossa vida, governe a nossa vida, sabe? Jesus entra e coloca todas as outras coisas nos seus devidos lugares. Quando nós colocamos Jesus como centro, como primeiro, ele coloca todas as outras coisas
nos seus devidos lugares e nós passamos a ter tempo de qualidade com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o nosso trabalho. Deus coloca as nossas finanças no lugar. Deus coloca as nossas emoções no lugar. Quando Deus não está no centro da nossa vida, parece que todas as outras coisas ficam assim, meio que bagunçadas. A gente não consegue fazer aquilo que deseja, a gente não tem tempo para fazer tudo o que precisa. Mas quando Deus é o centro da nossa vida, todas as nossas coisas parecem que ficam organizadas. Parece que as nossas coisas são colocadas no lugar e às vezes até a gente pensa, poxa, eu não vou conseguir cumprir tudo no meu dia. Mas Deus já organizou o seu dia, a sua agenda, e no final do dia você vê que deu tempo para fazer tudo o que você precisava. E o mais legal disso tudo é que você chega no final do dia e você vê que tudo que você fez com amor, você fez com prazer, você fez com paixão e com agradecimento a Deus. Porque Ele é o centro de tudo. Ele está no centro de tudo, Ele está governando tudo, Ele está tomando conta e organizando tudo, porque você, eu, entregamos a Ele a nossa vida e dissemos assim: Deus, os teus planos, a tua vontade é melhor do que a minha. Os teus planos são maiores do que os meus. Que se cumpra a tua vontade e os teus planos em mim. Isso é colocar Jesus, colocar a Deus no centro da nossa vida. No livro de João também, no capítulo 17, versículos de 20 a 23, nós lemos o seguinte: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Quando nós colocamos Jesus no centro de todas as coisas, nós vemos o quanto Ele nos ama. Quando nós permitimos que Jesus tome conta da nossa vida, nós vemos o quanto Ele cuida de nós. A gente tem a verdadeira percepção de que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas que nós precisamos, Deus cuida de nós. Jesus estando no centro da nossa vida, sendo o centro da nossa adoração, sendo aquele que é o primeiro em todas as coisas. A nossa vida é organizada, a nossa vida é próspera. A nossa vida é produtiva, nós temos mais prazer, mais alegria no nosso viver. E uma coisa que é interessante é que quando Jesus é o primeiro na nossa vida, Ele nos enche de uma paz, de um refrigério, de uma alegria que enche o nosso espírito e a gente não consegue entender, porque muitas vezes nós estamos passando por problemas, estamos passando por tribulações, por dificuldades, e nós estamos tranquilos. Porque nós sabemos que aquele que tem o controle de todas as coisas não vai permitir que nada nos falte. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, nós lemos assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele, em Jesus, tudo subsiste. Tudo subsiste em Jesus. Ele é antes de todas as coisas.
Ele é o centro de todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio de Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz que no começo era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Jesus é o Verbo vivo. A palavra viva. Ele é, desde o princípio, o centro de todas as coisas. E quando nós colocamos Jesus como centro da nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos vai subsistir nele, porque ele é o centro. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, nós lemos assim: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse texto ele nos chama a fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, seja para engrandecer o nome de Deus. Se nós conseguirmos colocar a nossa vida em louvor constante a Deus, nós vamos conseguir que tudo que a gente faça vai ser para a glória dele. Vai ser para engrandecer o nome dele. Porque nós vamos agir com amor, nós vamos agir com compaixão, nós vamos agir com honestidade, com caráter. Nós vamos ser diferenciados no nosso agir, no nosso proceder, no nosso falar, na maneira como nós enxergamos e agimos nas situações. Tudo será feito para a glória dele, porque ele é o centro, ele é o primeiro, ele está controlando e governando todas as coisas. No livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, nós lemos assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele nos diz que nós não devemos agradar a homens. Não importa na nossa vida aquilo que as pessoas pensam de nós. O que importa na nossa vida é aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Aquilo que Deus olha para nós e pensa a nosso respeito. Aquilo que Deus enxerga em nós. Isso é o que é importante. Se nós fizermos todas as coisas colocando Deus no centro como primeiro na nossa vida, não importa para nós o que os outros vão pensar. Porque importa que a gente obedeça a Deus e não a homens. Sabe, se for proibido, por exemplo, se algum dia chegar a ser proibido aqui no Brasil pregar a palavra de Deus e Deus mandar você pregar a palavra em algum lugar, você vai obedecer a Deus e vai pregar a palavra como Deus te mandou. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Primeiramente a Deus. Deus precisa ser o centro de tudo. Deus é a nossa justiça, Deus é a nossa fortaleza, Deus é aquele que nos sustenta com a sua destra poderosa, Deus é aquele que não permite que nada nos falte, Deus é aquele que nos traz a prosperidade. A satisfação da nossa vida é estar trabalhando para Deus. Deus é tudo, Jesus é tudo, Ele é o centro. Ele está assentado no trono da nossa vida, governando. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele tem que estar no centro da nossa vida. O principal, o primeiro. Para terminar, eu gostaria de ler dois textos que estão no livro de Apocalipse. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6.
E esse texto ele nos diz assim: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Este cordeiro estava em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Este é Jesus, o Cordeiro Santo, que tira todo o pecado do mundo. Essa visão João teve, como se Jesus tivesse terminado de ser crucificado. Ele vê Jesus depois e ele parecia ter estado morto. Só que nessa visão, Jesus aparecia em pé, no centro do trono. Jesus no centro. E ele estava cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. A palavra de Deus nos diz que Jesus subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Jesus está no centro do trono. O outro texto que eu quero ler com você, ele está também no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 17, aonde diz assim: pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, o meu pastor, o nosso pastor, e ele nos guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se Jesus for o primeiro na sua vida, se Jesus estiver assentado no trono do seu coração, da sua vida, e tiver o controle de todas as áreas da sua vida, sem nenhum segredo, ele será eternamente o nosso pastor. Se você voltar ao livro de Salmos, lá no Salmo 23, diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Você que já entregou a sua vida para Jesus, se existe alguma coisa na sua vida mais importante do que Jesus, do que Deus, você está sendo um idólatra. Você está idolatrando algo, está amando algo mais do que a Deus. Conserte isso na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. Sabe, outra coisa que me diz quem é o primeiro na minha vida é quando eu observo as minhas postagens nas minhas redes sociais. Qual é o assunto que você mais posta nas suas redes sociais? Você fala sobre Deus, sobre sua palavra, sobre as maravilhas que ele tem feito? Ou você fala sobre piadas, chacotas, vídeos engraçados, desgraças, notícias ruins? O que é que você mais posta nas suas redes sociais? Nos seus contatos no WhatsApp? Isso é um sintoma. Isso é algo que você pode observar para saber quem é o centro da sua vida. Quem está tomando conta das coisas da sua vida. Porque se Deus está tomando conta das coisas da sua vida, o seu assunto principal e primordial são as coisas de Deus. É a palavra de Deus. É orar por aqueles que precisam. É levar a palavra para aqueles que não conhecem. Esse é o seu assunto principal. São textos abençoadores.
Sabe, muitas vezes nós incluímos pessoas em nossos grupos de WhatsApp e quando passa um pouco tempo, eles saem do grupo. E aí você vai tentar saber o que foi que... Ah, não, é porque é muita mensagem, é muita coisa, falando de Deus o tempo todo. Mas, meu Deus do céu, nós vamos falar de quê? Dos assassinatos que têm ocorrido? Dos roubos que têm ocorrido? Das desgraças do nosso serviço de saúde? Das coisas que têm acontecido no mundo? Nós temos que falar daquilo que nos traz esperança. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Que nós possamos colocar Jesus como centro, como principal na nossa vida. É o que eu desejo a você e a todos nós, que nós possamos fazer a partir de agora, se é que nós já não estamos fazendo isso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família e sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. Que a paz de Jesus esteja no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que você vá. Que Jesus seja o centro da sua vida, o principal, o primeiro. Que as pessoas, ao olhar para você, vejam a presença de Jesus. É o que eu desejo em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Eu quero agradecer a todos, porque nós chegamos a 110 inscritos. Olha que bênção! 110 pessoas inscritas no nosso canal. 110 pessoas que recebem a palavra de Deus todos os dias através deste nosso canal. Assine o canal, seja um missionário, pegue esse vídeo, mande para todos aqueles que você deseja que escutem essa palavra. Que eles sejam tão abençoados quanto você e quanto eu somos. Em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.